Ao percebermos que precisamos não apenas nos estudar, mas trabalhar com nós mesmos e, em última análise, nos transformarmos, o caráter de nossa autoobservação precisa mudar. Até o momento, estudamos os detalhes do trabalho dos centros, tentando apenas ser uma testemunha imparcial no registro de fenômenos específicos. Estudamos o trabalho da máquina, como o funcionamento de engrenagens e de alavancas. Agora, precisamos começar a nos ver, isto é, a ver não apenas detalhes individuais, mas o que é considerado como um todo. Nossa totalidade, assim como os outros nos veem. Para isso, precisamos aprender a tirar fotos mentais de nós mesmos em diversos momentos de nossa vida e em diversos estados emocionais. Essas fotos não devem ser de detalhes, mas do todo, tal como vemos, e devem conter ao mesmo tempo tudo o que conseguimos perceber em nós mesmos em um dado momento. Emoções, humores, pensamentos, sensações, posturas, movimentos, tons de voz, expressões faciais e assim por diante. Se tivermos sucesso na captura de momentos interessantes, formaremos um álbum de retratos, os quais juntos irão nos mostrar com clareza o que somos. Não é fácil tirar essas fotos nos momentos mais interessantes, captando posturas características, expressões faciais, emoções e pensamentos que revelam nossa essência. Mas, se conseguirmos tirar um número expressivo de fotos como essas, veremos que a ideia que sempre tivemos a nosso próprio respeito está bem distante da realidade. Em vez do homem ou da mulher que pensávamos ser, veremos uma pessoa bem diferente. Essa outra pessoa é o nosso eu, e ao mesmo tempo não é o nosso eu. É a versão do nosso eu, tal como as outras pessoas nos conhecem, como nos imaginamos e como aparecemos em nossas ações e palavras, mas não exatamente como somos de fato. Pois, como todos sabemos, há muita coisa irreal, inventada e artificial nessa outra pessoa que os outros conhecem. Precisamos aprender a separar o real do inventado, a dividir-nos em nossa autoobservação e em nosso autoestudo. Precisamos compreender que, de fato, consistimos em duas pessoas. Uma é a pessoa que chamamos de eu e que os outros chamam pelo nome. A outra é o verdadeiro eu, que só aparece por momentos muito breves e só pode ficar firme e imutável após um longo período de trabalho de autoconhecimento. Enquanto nos considerarmos uma única pessoa, nunca mudaremos o que somos. O trabalho conosco começa no instante em que começamos a sentir duas pessoas em nós mesmos. Uma é passiva, e tudo o que faz é observar e registrar o que está acontecendo com ela. A outra, chamada de eu, é ativa e fala de si mesma na primeira pessoa. Mas só é, na verdade, aquela pessoa com um nome próprio. Essa é a primeira percepção que temos. Ao começarmos a sentir duas pessoas em nós mesmos, em pouco tempo, veremos que exercemos o poder completo sobre essa outra pessoa. Não importa o que planejamos, fazemos ou dizemos. Nunca é o eu que faz ou diz, mas sempre essa outra pessoa. E, naturalmente, ela fará ou dirá não como eu teria feito, mas à sua maneira, com sua própria nuance de significado, que volta e meia muda completamente o que o eu tinha em mente. Segundo essa perspectiva, no momento em que começamos a autoobservação, surge um perigo evidente. Embora haja um eu que começa a autoobservação, que assume o esforço e lhe dá continuidade imediatamente, é a outra pessoa, que desde a primeira etapa o altera de um modo que pode parecer acidental.
mas que de fato o transforma por completo. Vamos supor, por exemplo, que estamos ouvindo a descrição desse método de autoobservação e nos dizem que precisamos nos dividir com o eu de um lado e a outra pessoa, a qual tem um nome, do outro. Nós nos dividimos literalmente ao ouvir isso. Isto é eu, dizemos, e aquilo é a outra pessoa. Nunca usamos nosso próprio nome para designar a outra pessoa, pois achamos isso desagradável. Além disso, damos o nome de eu aos aspectos de que gostamos em nós mesmos, ou que consideramos fortes, e associamos a outra pessoa ao que não gostamos ou consideramos pontos fracos. Com base nessa divisão, fazemos diversos juízos errôneos a nosso respeito, tendo-nos enganado sobre o ponto mais fundamental, isto é, definir a outra pessoa como uma elaboração fictícia e não como um aspecto de nós mesmos, assim como realmente somos. Não podemos sequer imaginar quão desagradável é usar nosso próprio nome ao falarmos de nós mesmos na terceira pessoa. Tentamos evitar isso de todas as maneiras, nos chamando por um nome imaginário, que ninguém usou ou usará, ou apenas por ele ou ela. Quanto a isso, os que gostam de usar seu prenome, sobrenome ou apelido ao falar consigo mesmos, não são exceção. Mas no que diz respeito à autoobservação, preferimos nos chamar por algum nome inventado. Quando compreendermos nossa total impotência em face de nossa outra pessoa, nossa atitude para com nós mesmos deixa de ser indiferente. Nesse ponto, a autoobservação torna-se a observação dessa outra pessoa. Compreendemos que essa pessoa nada mais é do que uma máscara usada em um papel que representamos de modo inconsciente, o qual, por mais que tentemos, não conseguimos parar de representar. Um papel que nos leva a fazer e a dizer milhares de coisas estúpidas, que de outro modo nunca faríamos ou diríamos. Sentimos estarmos sob o poder dessa pessoa e que, ao mesmo tempo, não somos essa pessoa. Começamos a ter medo de que ela assuma e mude tudo o que desejamos fazer e a consideramos nossa inimiga. Seus desejos, gostos, simpatias, pensamentos e opiniões ou são o contrário dos nossos ou não têm nada em comum com eles. Porém, essa pessoa é nosso mestre. Somos os escravos sem vontade própria, sem modo sequer de expressar nossos desejos, porque ela assume o controle de tudo que tentamos dizer ou fazer. Nesse nível de autoobservação, precisamos compreender que a meta é nos libertar dessa outra pessoa. Sem dúvida, não conseguimos isso porque somos essa pessoa. Portanto, precisamos encontrar uma forma de dominá-la e de levá-la a fazer não o que ela quer, mas o que nós queremos. Essa outra pessoa deixará de ser mestre e se tornará o escravo. O primeiro estágio do trabalho com nós mesmos consiste em nos separarmos mentalmente dessa pessoa. Na verdade, separarmos-nos e nos mantermos distantes. Mas precisamos levar em conta que toda a atenção deve ser concentrada nessa outra pessoa, pois não somos capazes de explicar o que somos de fato. Mesmo assim, podemos explicar essa pessoa para nós mesmos, e com isso devemos começar, lembrando ao mesmo tempo que não somos essa pessoa. A autoobservação é muito difícil. Quanto mais tentarmos, mais isso ficará claro. Durante um bom tempo, imaginamos que nos vemos e nos conhecemos. Então, chega um momento em que praticamos não a fim de obter resultados, mas de compreender que não podemos nos observar. Falo da autoobservação objetiva. Objetivamente, não conseguimos nos ver um só minuto que seja, porque essa é uma função diferente, a função do mestre. Se parecer que podemos nos observar por 5 minutos, iremos nos enganar.
Se durante 20 minutos ou 1 minuto, também nos enganaremos. Se percebermos que não podemos nos ver, teremos razão. Chegar a esse ponto é nossa meta.